Então agora eu vou falar pra vocês qual é o melhor momento para iniciar um diálogo delicado. O melhor momento é quando você não tá deixando com que a raiva esteja te dominando ali no momento. Entenda, é quando ela está te dominando. Às vezes você até tá magoada com a situação, só que quando a raiva ela tá dominando, é como se os seus pensamentos gerassem esses sentimentos de raiva e que, consequentemente, vão te trazer ações de raiva. Então é um momento que você fala, vixe, se eu falar agora eu vou perder a razão. Então esse não é o melhor momento mesmo para falar. E um outro momento também que a gente tem que prestar atenção é não falar quando a raiva tá dominando, mas também não deixar cair no esquecimento. Então tem que ser nesse intervalo, entendeu? E outra coisa que é importante, escolha um momento que estejam só vocês dois. Longe de filhos, longe dos pais, longe de amigos. Quando a gente vai falar desses assuntos delicados, tem que estar só os dois. Porque você não pode ser interrompida. Você tem que estar estrategicamente ali concentrada para conseguir falar as coisas que você precisa, que eu vou falar mais pra frente, para conseguir falar as coisas que você precisa e não cair na tentação de levar o assunto ali pra uma briga, tá bom? Outra coisa muito importante, quando você for iniciar uma conversa dessa, estimule conscientemente trazer pensamentos que vão gerar sentimentos melhores. Então, por exemplo, você tá casada aí, você casou com seu marido por N motivos. Traz na sua cabeça quais são esses motivos, o porquê que você casou com ele, resgata isso, porque quando a gente tá brava, quando a gente tá assim, chateada com o casamento, a gente não lembra mais desses momentos, não lembra mais o porquê. Então estimula esse tipo de pensamento, pra na hora que você precisar conversar, você tá com os sentimentos melhores ali pra conseguir levar a discussão, a conversa pra um caminho longe da discussão, né? Você conseguir conduzir a conversa pro diálogo. E agora, vamos começar falando sobre como iniciar um diálogo. Essas dicas eu tirei de um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo, né? Ele já morreu, se eu não me engano, em 2015. Ele era um psicólogo e que ele era pacifista. Então, o que ele fazia? Ele intermediava muitas guerras. Então, ele era chamado por presidentes, ministros de segurança para intermediar conflitos. Então, todo o livro dele, ele explica toda essa comunicação não violenta sobre vários aspectos, né? E eu trouxe para cá, eu adaptei para o nosso tema aqui, que é o relacionamento. Então, o que ele fala? O que o Marshall fala? Que quando a gente vai começar uma conversa difícil, a gente tem que se ater aos fatos, a gente tem que evitar julgamentos e rótulos. Então, por exemplo, seu marido deixou a toalha na cama, e aí você vai falar pra ele, primeiro um exemplo atendo-se aos fatos. Amor, ou se você estiver brava, sei lá, fulano, você deixou a toalha na cama. Então, aí você trouxe os fatos. Agora eu vou dar um exemplo de como você julga. Então você fala, olha como você é folgado, você acha que eu sou sua escrava. Então esse é um exemplo de julgamento. Agora um outro exemplo. Você queria sair com seu marido, só vocês dois, só que aí ele preferiu ir para um aniversário, que vocês fossem os dois para um aniversário. E aí depois você vai conversar com ele. Então o primeiro exemplo, atendo-se aos fatos. Você fala, olha, eu me senti triste porque eu queria ter um momento só nós dois. Então aí, além de você ter colocado só fatos na sua conversa, você falou sobre o modo como você se sentia. Esse é o modo correto. Você falar como você se sente, não acusar o outro do que você tá sentindo, entendeu? Você traz pra você o sentimento, olha, eu me senti triste porque eu queria ter ficado com você à noite. E agora eu vou dar um exemplo do mesmo cenário, só que julgando. Você é um insensível, você só pensa nos seus amigos, você não liga pros meus sentimentos. Você consegue perceber como nesse segundo exemplo você tá acusando? Sabe, você tá colocando a pessoa numa situação de defesa. Ela vai tentar se defender, ela não vai prestar atenção no que você tá falando e nem nos seus sentimentos, porque você tá acusando ela. Quantas brigas não são evitadas só com essa dica que eu tô dando aqui pra vocês? Então, começa a perceber como que você fala quando você tá conversando sobre um assunto desse.
Você tá acusando ou você tá se atendo aos fatos?